Então, amigos, nesse final de semana, até para ocupar um pouco a mente e ver como é que está a saúde mental dos amigos, eu escrevi aí um enigma. Então, o enigma, ele é um texto, né, uma história de difícil compreensão. E ele chega a ser entendido também como uma frase, um discurso que seja incompreensível ou ambíguo. Então eu usei esses elementos para escrever esse texto, né? Até para ver como é que está a racionalidade. E o entendimento que as pessoas têm hoje em dia, que me surpreenderam ao dar as respostas, elas utilizam muito da lógica, da matemática para dar as respostas. E dessa forma, elas acabam dando uma resposta pronta, querendo já saber qual era a resposta certa. Então, quando a gente fala em enigma, o enigma ele exige muito da compreensão, da interpretação e principalmente da análise, da síntese e da reflexão. Algo que a gente aprendeu na escola, nas aulas principalmente de filosofia. Então eu vou ler aqui o enigma e depois vou fazer a análise desse enigma e dar uma resposta coerente a pedido aí dos amigos com relação ao enigma. Mas lembrando, ele não tem uma resposta pronta e também não tem uma resposta única. Como ele é um texto, uma frase de ambiguidades e incompreensível, ele não chega a algo concreto, exato. Ele pode chegar a algo subjetivo, abstrato. Bom, então falando do enigma. Um homem fez um mapa num pergaminho, enrolou, amarrou com uma fita vermelha, colocou numa garrafa verde de parede espessa, fechou com rolha de cortiça, pingou vela derretida na boca da garrafa no entorno da rolha. Depois saiu, andou pela areia e atirou ao mar. Tempo depois, uma pessoa caminhando na beira da praia achou a garrafa. Levou-a para casa, abriu a garrafa, sacou o pergaminho, tirou a fita e analisou atentamente. O que a pessoa deve fazer? Então, este é o enigma. Analisando o enigma, a resposta não está com relação à pergunta. Ela não é direta à pergunta, e sim sob a análise do texto. Tá? Então, vou à interpretação. Um homem fez um mapa num pergaminho. O pergaminho ele é feito de pele de animais. Ele é anterior ao Egito Antigo. O Egito Antigo desenvolveu o papiro, que é muito próximo, ou enfim, o papel derivou-se do papiro. Então, se nós estamos falando de Egito Antigo, nós estamos falando do pergaminho sendo um tempo remoto, anterior ao Egito Antigo. Então, quer dizer que esse homem, ou ele é muito antigo, ou ele não tinha recurso, como um papiro ou um papel. Ele precisava escrever, então ele escreveu em pele de animal. Então eu tenho o primeiro fato dentro desse enigma, que eu tenho que interpretar. Qual é o tempo, o período deste homem? Aonde ele está? Será que é antigo ou será que ele está num lugar remoto, sem recursos? Então, a primeira interrogação. Segundo, enrolou o pergaminho para caber dentro da garrafa, lógico, passaram pela boca da garrafa, amarrou uma fita vermelha. No tempo do pergaminho, se amarrava também com tiras de animais. No tempo do Egito moderno já tinha o algodão, já tinha então as cordas, os barbantes e assim por diante. Então, quando a gente fala fita, já é contemporâneo, isso é de material sintético. Então, dá para entender que ele tinha esse recurso à mãos. Então, não é tão antigo do tempo do pergaminho. Então, se ele tem fita, que é algo contemporâneo, e escreveu num pergaminho, ele sim tinha escassez de recursos, mas ele contava com uma fita. Então, esse homem é desta era. Ele é desse século, ele é pós-revolução industrial, porque nós enquanto seres humanos, criamos, manipulamos o plástico
pós-revolução industrial, né? Pós-indústria, né? A industrialização. A garrafa verde de parede espessa, então era uma garrafa verde grossa. Isso é coisas contemporâneas também. Existe hoje, não é de barro, então não se remete ao Egito Antigo ou anteriormente a essa era. Então é algo moderno não, contemporâneo. Então nós temos o quê? Uma pessoa com escassez de recursos, porque tinha uma fita, tinha uma garrafa, né? E tinha o pergaminho. Então ele teve que utilizar de pele de animal. Mas tem mais dois fatos. Com rolha de cortiça. Ele fechou com rolha de cortiça. A rolha de cortiça não é usada há muito tempo, é somente para vinhos raros, né? Caros, porque a cortiça ela leva 30 anos para se regenerar e dar novamente a possibilidade de extração. Então não se utiliza mais, então é algo mais antigo, tá? Pingou vela derretida na boca da garrafa em torno da rolha. Então, o que tinha lá dentro ele se preocupava muito, era muito importante para ele, porque além de colocar a rolha, ele pingou vela para poder vedar bem. Então, era uma coisa muito importante, era uma coisa muito valiosa lá dentro, escrito, aquele mapa do pergaminho era muito importante. Mas se ele tinha a vela e derretida, quer dizer que ele também tinha o domínio do fogo. Tá? Então, e a vela também é algo pós-revolução industrial, ou pelo menos não é tão antiga quanto o pergaminho. Então nós estamos falando de algo no século passado, alguém no século passado, ou talvez nesse século, tá? Diria nesse século por causa da fita. Mas certamente ele tinha limitações de recursos, porque senão ele teria um papel na mão, ele teria um pergaminho e assim por diante. Bom, depois ele saiu de algum lugar, de algum esconderijo, de uma casa, de um abrigo, andou pela areia, então estava próximo, e atirou ao mar. Então quer dizer que ele residia próximo, poderia ser um pescador, um marujo, alguém que estava à beira-mar. Tá? Então temos outro fato aqui. Bom, tempo depois, aí colocam algo atemporal, é tempo. Pode ser um ano, meses, dias, séculos, né? Uma pessoa caminhando. Aqui também tem uma ambiguidade. Eu coloquei pessoa para não se referir ao sexo masculino ou feminino. Caminhou na beira da praia e achou a garrafa. Então, uma pessoa caminhando na beira da praia achou a garrafa foi levada pelo mar para qualquer continente. E foi encontrada. Levou para casa. Então, era uma pessoa, estava à beira da praia e achou a garrafa. Levou para casa. A casa é uma relação que a gente utiliza contemporânea. Casa, lar, é uma construção. Tá? É uma construção. Então, essa pessoa levou para casa uma construção. Existia uma construção, por mais simples que fosse. Abriu a garrafa, sacou o pergaminho. Então, possivelmente, para tirar a rolha, ele utilizou de um utensílio, né? Um abridor, possivelmente. Sacou o pergaminho e tirou a fita e analisou atentamente. Então ele tirou a fita estava lá, tirou essa fita e analisou atentamente. Eu não coloquei desenrolou o pergaminho. Então a maioria das pessoas respondeu como primeira opção. A pessoa deveria desenrolar o pergaminho. Não, mas essa resposta já estava dada. Tirou a fita e analisou atentamente. Para ter analisado atentamente, ele tem que ter desenrolado, senão não conseguiria analisar o mapa. Então aqui eu coloquei um termo para gerar ambiguidade, gerar dúvida ou as pessoas pensarem numa resposta pronta. Então a maioria das pessoas responderam que ele deveria desenrolar. A segunda maioria, em torno de 20, 25%, respondeu que ele deveria seguir o mapa. Seguir o mapa, beleza? O mapa geralmente leva a algum lugar, tá? Mas poderia ser um mapa mental, poderia ser um mapa de uma localidade que levaria a uma localidade. O mapa, historicamente, nos remete a uma localidade. E uma parte lembrou do tesouro. Então, diremos assim, a maioria das pessoas falou para desenrolar o pergaminho, um quarto falou para seguir o mapa e um quarto falou para buscar o tesouro, né? Encontrar o tesouro. Então vamos analisar a última resposta. A maioria das pessoas acham, pela história dos desenhos, dos filmes, que o mapa leva a um tesouro.
A gente sabe que existem alguns tesouros, mas há muito tempo não se relata tesouros encontrados. Como ele pingou e teve todo o cuidado, porque era importante para ele aquele mapa, pingou vela, fechou bem e atirou ao mar, poderia ser de um tesouro algo valioso? Sim, poderia ser. A outra pessoa falou seguir o mapa. Mas para onde vai esse mapa? Será que a pessoa analisou? Será que leva a algum lugar? Leva aonde esse mapa? O que essa pessoa queria que encontrasse? Tá? E a grande maioria falou de desenrolar. Então, o primeiro erro aqui de interpretação, se ele tirou a fita e analisou atentamente, quer dizer que ele desenrolou. Então, 50% das pessoas erraram a resposta. Sobre as outras 25% do tesouro, que seguir o mapa, ok, mas há um grande risco. Você sabe para onde ir, o que tem lá. Você gastaria dinheiro se isso fosse numa Europa antiga, se fosse isso na Ásia, né? Se fosse no Oriente Médio. Enfim, você teria dinheiro, recurso para seguir o mapa? É muito abstrato, tanto quanto o problema. E a questão de buscar o tesouro. Será que existe tesouro? Será que nessa época da fita, né, pós-era industrial e da vela, existem ainda tesouros a serem encontrados? Bom, vamos aos fatos. Essa pessoa, esse homem que escreveu, que fez esse mapa, fez no pergaminho porque ele estava numa ilha, numa área remota. Ele não tinha recurso. Então, possivelmente ele matou um animal, produziu o seu pergaminho e escreveu nele. Não sei com o que, porque não está escrito. Enrolou com uma fita. Vocês sabem que o mar leva e traz muitas coisas, né? Principalmente o que é sintético, como garrafas e assim por diante. Então ele tinha essa fita. A vela possivelmente seja, pode ser resquícios, né? Utensílios de alguém que habitou aquele lugar, ou que tinha disponível naquele lugar, ou que restou de um naufrágio, né? Restou um naufrágio. E essa pessoa possivelmente fez um mapa para indicar a localização em que ela estava. E era um homem. Essa é a resposta. Então, o que a pessoa deveria fazer? Então, se fosse eu encontrando esse mapa diante desses fatos e acreditando ser a localidade de uma pessoa que está num lugar remoto, sem recursos, eu procuraria a polícia. Mas o correto seria procurar a marinha, porque se isso transitou, essa garrafa, pelo mar, em uma beira de praia de quem a lançou e foi encontrada na beira da praia de quem a encontrou, isso atravessou pelo menos uma parte marítima, né, mar. Então seria de entendimento, de reconhecimento da marinha. Então eu levaria esse mapa à polícia ou à marinha para que eles conseguissem identificar o que significa onde está, e aí sim eles poderiam encontrar esse homem ou encontrar o tesouro desse homem, que esse homem quis mostrar, ou enfim, encontrar. Mas a história é que sim, seria alguém que naufragou, tinha alguns recursos, enfim, desse naufrágio que utilizou aí nesse lugar remoto. Ele teve que produzir algum material, né, para poder se comunicar. Então a resposta seria essa, gente. Essa pessoa pode ser do século passado, desse século, né, pelos recursos que tem, e a que encontrou sim é desse século, pelos fatos, poucos fatos que tem, que estão aqui. E a resposta é que ele deveria levar isso a uma autoridade que pudesse, enfim, encontrar esse homem. Agora, se esse homem ainda está lá, ou se ele ainda está vivo, é outra questão, tá? Porque aqui sim, pelos fatos, a gente pode encontrar um tempo, né, um período aqui em que pode ser distante, né, ou pode ser curto, e talvez essa pessoa não esteja lá. Então, analisando novamente, respondendo, o enigma, a resposta está no enigma, nos fatos, no texto e não na pergunta. E a gente não responde um enigma, não responde com o que tem que ser refletido, usar da reflexão, da análise com a lógica. Então isso nos remete, quando eu fiz a pergunta como estamos com relação à nossa saúde mental, eu acho que a gente está muito bitolado
a encontrar resposta pronta na internet, procurar no Wikipedia, procurar no Google Maps. Né? Muitas pessoas me falaram, eu vou para o Google Maps para encontrar. Você não consegue colocar a localização de um pergaminho de um tempo antigo no Google Maps, talvez ele não dê resposta. Então a gente está acostumado a pensar pouco, refletir pouco, analisar, ler, né? Tudo coisas curtas, prontas. Isso é reflexo do Facebook, do Instagram, das mídias sociais, do visual, né? Do auditivo. Tá? Então a gente acaba bitolando o nosso cérebro a questionar, a analisar, a refletir. Tá? Então essa é a minha preocupação que eu tive com as respostas e coloquei para os amigos, qual causei estranheza ou até revolta ou até intrigas, enfim, gente, foi uma brincadeira aí para a gente fazer uma reflexão realmente como a gente está nesse período aí de quarentena. Valeu, espero que todos estejam bem e que isso passe logo, que a gente possa se encontrar e utilizar isso numa mesa, tomando um vinho e dando risada sobre essa história. Valeu, um abraço a todos.